Quem vos der ouvido, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Amém? Glória a Deus. Olha, o maior privilégio que nós podemos ter, né? Falar por Jesus, representar Jesus na terra. É quem vos der ouvido, ouve-me a mim. Olha bem, quando der ouvidos a quem? A você. Quando você fala por Deus, quando você fala as palavras de Deus. Então, se as pessoas ouvirem você, estarão ouvindo o próprio Jesus, porque você está andando por Jesus. Porque você é testemunha, você fala da palavra de Deus, né? Jesus foi enviado pelo Pai e falou estas palavras, né? E nós somos enviados por Jesus, você é enviado por Jesus para falar as mesmas palavras que Jesus falou. Você é como Jesus na terra. Então, quem recebe você, não fica dizendo que você não é ninguém, você, o que você falar, conforme a palavra de Deus, conforme as palavras de Jesus, é como se fosse o próprio Jesus. Se alguém rejeitar você, não é você que estão rejeitando a Jesus, porque você está falando as palavras de Deus. E quem rejeita as palavras de Deus, rejeita ao próprio Deus. Então, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Olha que coisa. Você é carta viva de Deus. Você fala da parte de Deus. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então, você é um deles, você que crê no Evangelho, que fez aliança com Jesus, que aceitou Jesus, que aceitou a soberania de Deus sobre a sua vida, você representa Jesus na terra. Você representa que ele veio, falou e ele subiu e está à direita de Deus Pai, aguardando que seus inimigos sejam colocados no estado dos seus pés. Então mas ele comissionou a cada um de nós a representar ele aqui na terra. Olha que privilégio é isso, não é? Então, como que você representa a ele? Quando você aceitou o governo de Deus sobre a sua vida e quando você fala conforme Deus, fala as palavras de Deus, aí você está testemunhando, aí você é testemunha de Jesus. Desde cá em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Começou lá em Jerusalém, lá em Israel, e aí está abrangendo o mundo inteiro, e esta palavra, Jesus vai ser testemunhado no mundo inteiro. Então virá o fim, quando todas as nações ouvirem as palavras de Deus. Quem vos der ouvidos, já viu quando você fala, pessoas aceitam, mas tem aqueles que também rejeitam. Então os que aceitarem o que você falar, estão aceitando Jesus, estão recebendo Jesus. Olha bem, nós assumimos as credenciais de Jesus na terra, para falar dele. Ele deu a partida, ele enviou, comissionou, capacitou e deu o Espírito dele a cada um de nós. Deu o Espírito dele. Nós temos o Espírito de Deus, recebemos o Espírito de Deus para quê? Para nos ensinar, para nos conduzir, para nos dar ousadia e, sobretudo, para testemunhar de Jesus. Como que nós vamos andar com Jesus? Quando nós andamos conforme a palavra e quando nós falamos a palavra, testemunhando Jesus, falando a palavra de Deus. E aí o que vai acontecer? Pessoas vão receber, como vocês têm testemunho disso,
Né? Pessoas recebem você. Se recebeu você porque você falou as palavras de Deus. Você testemunhou de Jesus. E a pessoa aceita o testemunho de Jesus. Se aceitou você, o que você falou, aceitou a Jesus, está aceitando a Deus. Né? E quem vos rejeitar, rejeita-me a mim. A mim me rejeita. Olha bem, né? Quando Jesus comissionou os 70, ele falou para ir, para fazer a obra de Deus, para falar do Evangelho, para pregar as boas novas do reino, e falou assim: quem receber vocês, é a mim que vai receber, porque eles estão sob a palavra de Deus. Nós andamos sobre a palavra de Deus. Ou que Pedro falou sobre nós pescamos a noite inteira, mas nós não pescamos nada, não tem peixe aí, mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Então, fale sempre de Jesus, testemunhe a respeito de Jesus. Quando você falar um versículo da palavra de Deus, você está testemunhando de Jesus. Então, quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Agora, você não vai sair falando abobrinha por aí, não vai sair discutindo a palavra de Deus. Se alguém quiser discutir, você não discute, você só fala: eu creio assim, e fala o versículo, pronto. Você está testemunhando de Jesus. Às vezes nós oramos para as pessoas, querendo que as pessoas recebam a palavra de Deus, recebam Jesus, e as pessoas começam a entrar em discussão na palavra de Deus. A palavra fala: não discuta com ninguém. A palavra de Deus é suficiente, ela é revestida de autoridade do céu. É revestida de autoridade do céu, porque é o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado. O juízo de Deus virá. Ele veio como cordeiro, mas ele não volta como cordeiro, ele volta como um juiz, como um leão. E aí ninguém vai pôr a mão nele, ninguém vai fazer o que fizer com ele. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Olha bem, Deus envia Jesus. Se você, Jesus envia os que creem nele. Se alguém te rejeitar, está rejeitando a Jesus. E quem rejeita a Jesus está rejeitando ao próprio Deus. A Deus, é o que fala a palavra. Então, sobre os que creem na palavra de Deus, os que receberam a Jesus, o que aceitou o império, a soberania, o governo de Deus sobre sua vida, esses têm um manto. Você tem um manto sobre a sua vida. Não vai pensar que você é qualquer um mais. Você agora, há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Se falou a palavra de Deus, testemunhou de Deus, então, meu cara, receba. E você é representante de Deus na terra. É como se Deus estivesse falando aqui na terra. É como se o próprio Jesus estivesse falando. As pessoas querem receber Jesus, mas rejeita aqueles que trazem as boas novas. Rejeita aquele que traz a palavra de Deus, o testemunho de Deus. Olha bem, Então, acorda e fica sabendo que você é como se fosse o próprio Jesus. O próprio Jesus, ele te comissionou, e você vai por ele, para ele e através dele. Quem rejeitar você, está rejeitando a Jesus. Mas rejeitar a você, mas como? Quando você anda conforme Jesus. O que é andar conforme Jesus? Crendo na palavra e testemunhando da palavra. Você não vai sair contando aí piadinha, vai ficar contando caso. Não. Você saiu, você recebeu um manto de Deus. Considere estas coisas. Há algo santo sobre a tua vida, há algo sagrado sobre a sua vida, Aí não se desvie do foco. Não se desvie do foco.
Não sai por aí entrando nas casas e entrando em particularidades da casa, né? Não faça isso, né? Fale a palavra, testemunhe de Jesus. Eu ando por Jesus, eu ando com Jesus, e eu falo as palavras de Jesus, eu testemunho das grandezas de Deus, da bondade de Deus sobre a humanidade, e das bênçãos de Deus e também dos juízos de Deus que virá sobre todo aquele que rejeitar a esse testemunho. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou, rejeita a Deus. Então, olha bem, a tua palavra, ela tem, quando você fala conforme Deus, ela tem toda uma autoridade, e ela tem toda uma consequência. Ela tem uma consequência. A palavra fala que, que a palavra de Deus é cheiro suave, é perfume para aqueles que recebem a palavra, mas também é cheiro de morte para aqueles que a rejeitam. Então, olha bem, você leva bênçãos de Deus, mas você leva também juízo de Deus, né? Então, quem rejeitar você, rejeita Jesus. Por isso que nós não devemos agir de qualquer maneira, falar coisas gratuitas, né? A tua palavra tem peso, né? A nossa boca tem poder de vida e de morte. Olha, então quando você falar da parte de Deus, né, você está sendo como Jesus aqui. E quem rejeitar ao que você falar, está rejeitando a você, está rejeitando a Jesus, está rejeitando a Deus. Então, olha para você ver o poder que tem a palavra de Deus, né? A autoridade que tem a palavra de Deus. Então, por isso que você deve rejeitar todo tipo de discussão, né? Às vezes você fala algo, né? Você está testemunhando de Deus, as pessoas levantam questões e questões, né? Que não tem nada a ver, e você tenta convencer a pessoa, né? Você não precisa tentar convencer ninguém, você libera a palavra. Quem convence? Pela palavra que você falar, o Espírito de Deus vai agir. Aí ele vai agir no coração da pessoa. Se a pessoa rejeitou a palavra, rejeitou o Espírito Santo. Rejeitou o Espírito Santo, então está rejeitando a Jesus, está rejeitando a Deus, né? E houve uma discussão, né? Está no capítulo 9, verso 46 de Lucas. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior, né? No mundo, uns querem ser maior que os outros, querem trazer fama para si, né? Então ficamos discutindo quem que é o maior, né? Mas para Deus não é assim, né? O maior é o menor. A lógica de Deus é diferente. Isso quer dizer, está trazendo para nós, né, um caminho de humildade para nós ficarmos nos caminhos de Deus. Levantou-se entre eles uma discussão. Além de quem que é o maior? Será Pedro? Será João? Né? Quem que é o maior? Não é bem assim. Aí Jesus falou, mas Jesus, sabendo que se lhes passava no coração, tomou uma criança junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. Olha bem, receber uma criança no nome de Jesus, está recebendo a Jesus. E quem te receber no nome de Jesus, recebe a Jesus. Recebe uma criança, não é? Já contei aqui que meu irmão, eu falava para ele, ele resistia. Aí um dia eu falei para ele, ele não resistiu, né? Não retrucou. Eu falei, eu sempre falo, você retruca? Eu falei, não, eu descobri uma coisa. Pode ser um bêbado, mas se falou a palavra de Deus, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Pode ser uma criança, falou conforme Deus, você recebe, né? E lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe.
E quem receber a mim, aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é grande. Então, nós não discutimos, você não deve discutir a palavra de Deus. Não se faça por arrogante, porque você foi iluminado com a luz de Deus que brilha sobre sua vida. Não, né, se faça maior ou melhor ou maior, mas seja sereno, sabendo em quem você tem crido, sabendo que aí Deus age a teu favor. Amém? Graças a Deus. Então, né, saibamos o manto que nós carregamos, o manto que você carrega, o manto de Deus. Isto é o que? Um privilégio. Não precisa se preocupar, não precisa afligir, não precisa querer fazer força, certo? Para levar a palavra de Deus, né? Fale a palavra de Deus. É como ele fala na parábola do semeador. O semeador saiu a semear, né? O semeador é um tipo que fazia de semeadura naquela época, que era a lanço, né? Lançava sementes. Quer dizer, a que cair em terra boa, essa vai frutificar. Mas tem uns que caem sobre os espinhos, né? Caem sobre a pedra, outros caem à beira do caminho, porque, né? À beira do caminho. As pessoas até falam de Jesus, mas o complexo doutrinário que está sobre a pessoa está fora do caminho, está fora de Jesus. Porque tem muitos Jesuses aí, mas um só é o verdadeiro, né? As pessoas muitas vezes falam de Jesus, mas é um Jesus que não se conforma com a palavra de Deus, com ele, né? Ele se revela nas Escrituras. É um Jesus aí inventado de acordo com a concupiscência, né? Os desejos desenfreados no coração dos homens. Mas nós falamos de Jesus conforme as Escrituras. Então, ao levar a palavra de Deus, você está com um manto sobre você. Não vai discutir, não entra em discussão, não entra em celeuma, né? Retraia, porque senão eu creio nisso. Né? Pessoas às vezes se levantam querendo se opor, mas eu creio assim. Né? E diz no versículo, pronto, e fica quieto, e aí o Espírito de Deus vai agir. Amém? Graças a Deus. Então, essa palavra é para você refletir, né, e receber a importância de vocês representar Jesus aqui na terra. Por isso devemos dar bons testemunhos, né, de vida, né, não só de palavra, mas também de vida. Né? Procure, né? Nós estamos em caminho de santidade, santificação, né? É com perseverança que ganharemos as nossas almas, né? Então, você está revestido, todo crente está revestido da autoridade de Deus. E isso, meu irmão, não é pouca coisa não, né? Mas nem se faça arrogado por isso, nem se faça arrogante ou presunçoso ou orgulhoso por essas coisas. Não, tem um coração agradecido. Que privilégio que o Senhor nos deu, Senhor. Que privilégio. E com isso ele nos reveste de autoridade no céu, autoridade para fazer as obras de Deus, para a glória de Deus, para a alegria e felicidade nossa. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então você anda por Jesus, você anda com Jesus, e você anda através de Jesus, e você leva as boas novas do reino. Quem receber você, recebe aquele que te enviou, recebe a Jesus. E quem recebe Jesus, recebe ao próprio Deus, em nome de Jesus.